Boa noite. Novamente estamos para mais um estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje com a temática Compromissos com o Espiritismo, que faz parte do capítulo 12 do livro. O capítulo 12, que tem o título A Investida das Trevas Organizadas nos Centros Espíritas, tem alguns itens. Hoje nós iremos começar a abordar compromissos com o Espiritismo. Mas, como de hábito, primeiramente, vamos fazer aqui um rápido comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem referente à carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Separamos esse parágrafo. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para um aprofundamento maior dessa mensagem de Emmanuel. É importante quando Emmanuel, utilizando-se como de hábito do verbo no modo imperativo, ele diz assim para nós: abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Então, o espírita, sobretudo, ele é chamado ao estar bem conscientizado do funcionamento das leis divinas, da imortalidade da alma, da reencarnação. Ele precisa estar vigilante e atento a não envolver-se no estresse e na pressa do mundo moderno, das pessoas materialistas, que acham que toda possibilidade de vida se resume no corpo físico e numa única existência orgânica. Na verdade, ao estarmos suficientemente conscientes dos postulados da doutrina espírita, não há razão para a pressa. Mas também não há, como Emmanuel cita, razão para olvidarmos o desânimo. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Ou seja, ao mesmo tempo em que não devemos estar ansiosos, estressados, também estar atentos para não estarmos inertes, desanimados ou preguiçosos, mas bem situado perante os objetivos sublimes da existência no corpo, a consciência de integração e de harmonia com as leis divinas deve ir se estabelecendo cada vez mais em nós. E continuando, Emmanuel diz: não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Emmanuel coloca assim porque, de fato, se estivermos cumprindo com equilíbrio os deveres do hoje, se estivermos em harmonia com as leis divinas no dia atual, não tenhamos dúvida, o êxito, o sucesso está em andamento. Não importa se ocorrerá hoje ou amanhã, porque ele é certo. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Nessa parte final desse parágrafo,
Emmanuel procura ainda mais acentuar-nos o estado de tranquilidade interior, aonde a consciência de estarmos agindo e trabalhando corretamente no dia de hoje, não temos dúvida. O progresso, o êxito, o sucesso irá ocorrer. Mais cedo ou mais tarde, a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Então vamos iniciar o nosso estudo, compromissos com o Espiritismo. Separamos alguns parágrafos para começar a fazer algumas reflexões em cima do tema. É importante lembrarmos o valor significativo da leitura de todo o livro. Aqui apenas ventilamos, acentuamos algum tópico, algum parágrafo que nos chamou mais atenção. Então, estivemos analisando nos últimos estudos a vida de diversos personagens, extraídos da obra e que deixaram para nós advertências e orientações sobre como devemos agir corretamente na presente oportunidade encarnatória que estamos tendo perante a doutrina espírita. Fomos advertidos sobre as infiltrações das sombras, das trevas, que normalmente ganham espaço em nós, dependendo do nível de invigilância e de falta de suficiente consciência espiritual perante as oportunidades novas que devem sublimar, que devem transcender desequilíbrios e condicionamentos viciosos que trazemos do nosso passado existencial. Analisado algumas histórias, agora o livro começa a abordar a questão de um âmbito mais geral, em relação às infiltrações das trevas nas instituições espíritas. E como nós aqui também recebemos advertências e precauções a respeito disto. Então, primeiro tópico. Quando uma instituição espírita apresenta-se dividida, está às bordas da ruína, porquanto as facções caprichosas, mais interessadas nas próprias paixões, estão pouco se importando com os resultados das dissensões, dos conflitos, das separações. Então, é um fato. O movimento espírita, que é constituído por nós espíritas e que fomenta o estabelecimento e a construção das instituições espíritas, sofrem, direta e indiretamente, aspectos das imperfeições dos seus trabalhadores e dirigentes. O problema todo é quando, nesse aspecto de conjunto, abre-se portas a conflitos e dissensões maiores entre os membros da instituição. E quando isso ocorre, como aqui é advertido a nós, estamos à bordas da ruína. Estamos na beira, estamos próximos, porque percebido desentendimentos e conflitos entre os trabalhadores em termos mais intensos, naturalmente a espiritualidade infeliz e desequilibrada faz-se junto a esses trabalhadores, incrementando e criando divisões e problemas das instituições espíritas. Realmente,
é uma grande surpresa para muitos daqueles que começam a conhecer o Espiritismo através das instituições espíritas e dá-se conta que, na verdade, se a doutrina espírita é um conjunto forte e concreto de uma base doutrinária sustentada na lógica e no raciocínio, na construção efetiva da doutrina, que é o Consolador prometido por Jesus, os seus profitentes, os seus seguidores, muitas vezes ainda não consubstanciam na sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes, a harmonia com os postulados dessa doutrina. E aí é onde muitas vezes se percebe que o material humano imperfeito acaba se exteriorizando através daqueles que constituem o movimento espírita. É aqui que começam as advertências desse capítulo para nós. Em uma sociedade, a que se refere à instituição espírita, que tem por objetivo iluminar consciências, libertar as pessoas da ignorância, servir através do trabalho de amor fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade e a tolerância, raia o absurdo, o comportamento de tal natureza. A natureza que aqui se refere é a das dissensões e dos conflitos. Então, de fato, raia o absurdo, mas acontece. E as advertências que nós iremos começar a compartilhar aqui são de tal modo que, se nunca aconteceu na instituição espírita que você está adheso, saiba que sempre é possível acontecer. Níveis de desentendimentos e de conflitos provenientes das imperfeições dos trabalhadores nas instituições. Mas, como aqui é colocado para a nossa reflexão, é um absurdo. Não deveria acontecer. Principalmente pelos ideais que a doutrina espírita fomenta, cria, naqueles que passam a ser seus divulgadores. Prossigamos. Constituindo-se um recinto de mal-humores e de disputas, atrai os espíritos vulgares e perniciosos, que se comprazem em acirrar os ânimos, em intoxicar os sentimentos expostos, dando lugar à instalação de processos obsessivos. E aqui é interessante termos a analogia de que em todos os agrupamentos humanos, aonde espíritos provenientes de diversas experiências reencarnatórias, sempre surge o reencontro de espíritos que já eram animistosos desde o passado, que já se conflitavam. Isso ocorre não é só na instituição espírita, isso ocorre no nosso lar, isso ocorre no nosso ambiente de trabalho. Todos os lugares onde as atividades congregam um certo número de pessoas, as possibilidades de emergirem conflitos que podem atingir um nível de intensidade absurda é possível. E as instituições espíritas não estão isentas disso. Mas aqui, como é bem colocado, os trabalhadores que percebem estar vendo isso têm o esclarecimento de que
estão abrindo campo à infiltração de espíritos vulgares, desequilibrados, e que gostam de acirrar os ânimos, de jogar uma pessoa contra outra, em determinado campo de opiniões, tanto doutrinárias como pessoais ou particulares. Nós estivemos, ou ainda estamos vendo, no movimento espírita, assim como nos movimentos cristãos de uma forma geral, as dissidências que houve fomentadas pelo campo da política, sobretudo no Brasil. Então, não importa a razão para o conflito estabelecido. O espírita ele é advertido de que, se as questões não são tratadas de forma equilibrada, em termos de compreensão fraternal, está se chamando a presença de espíritos vulgares para incrementar e problematizar as relações e desqualificar a qualidade do trabalho espiritual realizado naquela instituição. Então, é nesse campo que aqui nós somos advertidos. Muitas vezes, são esses espíritos mesmos que inspiraram a pouco e pouco os seus membros, visando a destruir o trabalho de dignificação existente, que detestam, aceitos por invigilância ou por inépcia dos seus membros ante os desafios da preservação dos valores elevados. Então, quer inspirando conflitos, quer se aglutinando aos conflitos já estabelecidos, a presença dos espíritos vulgares e desequilibrados sempre ocorre nessas dissidências. E o objetivo não é outro, é destruir a dignidade do trabalho que é realizado na instituição. E que por invigilância ou inépcia, inexperiência dos seus membros ante os desafios da preservação dos valores elevados. Porque aqui é importante acentuarmos. Enquanto estamos associados à experiência no corpo físico, associada a um passado reencarnatório, aonde inúmeras vezes abrimos campos para desequilíbrios, vinganças, erros, crimes e vícios. Estando agora numa nova oportunidade de trabalho digno através de uma instituição espírita, há necessidade de vigilância e preservação dos valores elevados. Porque se não há esse cuidado, é muito fácil emergir do nosso passado conflitos terríveis, mesmo dentro da casa espírita, o que não deveria acontecer, é claro. Vige modernamente, com alarde no movimento espírita, a proclamação de reuniões especialmente dedicadas a curas, atraindo sempre pessoas que não desejam assumir graves compromissos com a vida e que somente planejam libertar-se das aflições para darem prosseguimento a seu comportamento desequilibrado. É essa a questão. Então aqui nós separamos esse parágrafo que já trata de um dos campos que muitas vezes estabelece problemas da casa espírita. Então, a questão de reuniões especialmente dedicadas a curas. É claro que isso ganha um campo de maior intensidade quando há a presença de algum médium portador da faculdade
mediúnica ostensiva associada a curas, a magnetização de uma forma mais expressiva e que, passando a ser objeto de destaque, há de surgir a ideia de se criar uma reunião especial destinada a esse trabalho. E os resultados normalmente não são nada benéficos em termos espirituais ou doutrinários. Porque é muita gente, dentro e fora do movimento espírita, que busca uma cura imediata a determinada problemática de saúde física ou espiritual, dissociado do compromisso de reforma íntima, de espiritualização, de melhoramento moral, pertinente a receber de forma efetiva determinada cura. O mais comum é as pessoas apenas quererem se livrar do problema que as está atormentando. Sem dúvida, toda reunião onde dois ou mais chamam por Jesus e reúnem-se em seu nome, ele o presente, desenvolvendo o ministério de amor, de saúde e de paz. A cura real, devemos disso conscientizar-nos, vem de dentro do ser, da sua transformação moral. Esse é um primeiro ponto aqui que nós separamos e que vai se aprofundar um pouco mais a respeito dessa cura real, que é aquela propiciada pelo Evangelho do Cristo, pela doutrina espírita, e que só se estabelece na medida em que aquele tratamento, aquela cura, resultou no melhoramento moral daquele que antes era portador. Não acontecendo isso, há curas temporárias, há tratamentos que a princípio eram eficazes e depois retorna a dificuldade. Toda reunião espírita séria e nobre é de cura, porque as energias que se movimentam no ambiente possuem qualidades para proporcionar o refazimento das organizações físicas, emocionais, psíquicas e espirituais daqueles que ali se encontram. Interessante esse ponto aqui, não é? A reunião espírita por si só, aqui o direcionamento é para a reunião espírita, ela é fomentador de um magnetismo e de vibrações terapêuticas direcionadas ao equilíbrio e à cura daqueles que estão ali reunidos, quer no aspecto físico, emocional, psíquico ou espiritual. A consciência disso é um fator muito importante, porque na medida em que nós, ao nos dirigirmos para reuniões espíritas, levamos o devido estado de consciência de valor pelo que ali vai ser realizado e pelas possibilidades de trabalho, de parceria com o mundo espiritual. Isso acontece quer em reuniões públicas, de estudos ou do exercício da mediunidade, em qualquer uma delas. Estar bem conscientizado disto torna mais viável ainda o êxito das terapias que ali vão ser realizadas e que pode alcançar a nós mesmos. Acostumados às bengalas das soluções miraculosas, os indivíduos menos esclarecidos preferem o culto das ilusões,
e a participação em grupos místicos de ocasião, deixando de lado a responsabilidade e o dever autoiluminativo. Aqui outra vez é colocada uma advertência que alcança, sobretudo, reuniões direcionadas apenas para curas, aonde aqueles que para lá vão estão distanciados do esforço de autoiluminação, de reforma íntima, mas são atraídos mais pelo espetáculo, pelos fatores físicos expressos naquela reunião e que normalmente não produz resultados de cura efetiva e espiritual. Aqueles que perseveram fiéis aos postulados básicos, ironicamente são taxados de ortodoxos, antiquados, porque os modernistas preferem a superficialidade às comodidades imediatas, distanciando-se da consciência da imortalidade e da fugacidade das coisas materiais. Então, aqui ao mesmo tempo há uma advertência e há a sustentação, a motivação ao trabalho das reuniões espíritas, nas quais todo direcionamento é dado ao verdadeiro alimento espiritual que cura o corpo e cura a alma, que é aquele proveniente das palavras do Evangelho, das palavras do Cristo, e que o Espiritismo atualiza e desenvolve. Então, aqueles que defendem a reunião tradicional, sem inovações, a reunião que é feita com unção, mas unção proveniente do respeito, da consciência do que ali vai se desenvolver, das atividades doutrinárias, do trabalho que vai ocorrer ali. São essas as reuniões que têm o amparo mais qualificado da espiritualidade. E aí é dito, os modernistas preferem a superficialidade, as comodidades imediatas. Os modernistas que aqui se refere são todos aqueles, quer espíritas, quer apenas simpatizantes do espiritismo, que acham sempre que tem algo que deve ser mudado, deve ser alterado. Nós nos deparamos muitas vezes com aqueles que, por exemplo, são contra as palestras públicas, no modo convencional. Tentam inovar as palestras criando artifícios que muitas vezes apenas estabelecem superficialidade da essência doutrinária que é tratada. Então é preciso, e é isso que aqui é chamado a atenção, ao direcionamento nosso, principalmente trabalhando a imortalidade, a consciência de imortalidade, a percepção da fugacidade das coisas materiais e a centralização nos objetivos maiores da proposta do Consolador prometido, que é a libertação das almas das ilusões imediatas do plano material em termos de comodismos, de desequilíbrios, de viciações. Então, essa é a primeira parte do estudo desse tema que compartilhamos nessa noite. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo, que voltará
normalmente a ser realizado nas sextas-feiras, às 19h30. Uma boa noite a todos.